O Vem Comigo veio diretamente da Flórida e desembarcou aqui em Boston, Massachusetts, para falar com o filho de uma das vozes mais cobiçadas e admiradas do Brasil nas décadas de 80, 90 e 2000. Nós vamos falar agora com Lombardi Júnior, filho do Lombardi do SBT, do Silvio Santos. Lombardi, prazer enorme estar aqui falando com você. Prazer é meu, Lorena. Tudo bem? Um abraço para você, para todo o pessoal do portal. Uma honra estar aqui com você hoje. Muito obrigado por nos receber aqui em Boston. E vamos falar um pouco da história do Lombardi, que cresceu nesse meio e cresceu nesse ambiente que muitas pessoas queriam participar e estar ali com o Silvio Santos, contato com a comunicação, porque o Silvio foi referência e é uma referência até hoje para os comunicadores. É verdade, Lorena. Eu, desde que me conheço por gente, sempre cresci num ambiente onde o meu pai já era um funcionário do Silvio Santos e depois de um certo tempo consegui trabalhar no SBT, através até de uma sugestão do Silvio Santos. Meu pai falou para mim, olha, o que você narra um quadro com a Sônia Abrão e tal. E lá atrás também, quando eu acompanhava o meu pai na Vila Guilherme, na Camarés. Esse ambiente fez parte da minha história, da minha vida, desde sempre, né? Desde que eu era criança. Porque antigamente as questões técnicas tinham algum problema, tinha que ir lá, em loco, para poder gravar e fazer novamente, né? Pois é. E desde que sempre, eu, o filho único, né, sempre fui muito apegado ao meu pai, também em rádio, quando ele fazia os programas dele, eu acabava indo e ele pedia para que eu repetisse a hora certa. Como é que é a hora certa? Fala, tal. Já foi me inserindo nesse universo, né? E ali vivendo no ambiente de televisão, ao lado do Silvio. O meu pai sempre trabalhou com o Silvio Santos, 44 anos, desde a época da Globo até ele ter o SBT. Então, absolutamente, eu me entendo como filho de um comunicador na emissora do maior comunicador e eu acabei respirando muito desse ambiente, sem dúvida alguma. O Lombardi Júnior é o famoso filho da cocheira, né? É aquele pai artista que leva o filho para ficar ali esperando. E o Lombardi Júnior estava falando aqui para nós sobre o Silvio, funcionário da Globo, né? Muitas pessoas não sabem dessa parte da vida do Silvio. Como que foi? O Silvio trabalhou na Globo, ele tinha um programa, ele até nas biografias conta, comprava horário em televisão. E o meu pai trabalhou com Boni, né? Quando ele foi descoberto pelo Fiore Giliotti. Foi um grande nome do rádio esportivo brasileiro de São Paulo. Meu pai era vendedor em farmácia, trabalhava com protético, né? Que fazia a cada detalhe e tal, movimentava para fazer o aparelho, a dentadura, nas famosas dentaduras, né? E aí, lá o Fiore descobriu aquele poder de persuasão de venda com aquele vozeirão, aquele padrão que lá no passado fazia muito sentido. Era um diferencial, a envolvência da voz, o grave. E ele vendia, se comunicava bem. O Fiore Giliotti levou ele para o rádio, aí de lá ele foi para a Globo. Eu não me lembro exatamente se o processo foi de uma emissora de rádio para uma outra TV e depois a Globo, mas foi mais ou menos isso. E lá ele conheceu o Silvio Santos. Tiveram ali uma admiração mútua, uma boa conexão. E o Silvio falou, quando eu tiver minha emissora, eu vou levar você para trabalhar comigo. Ele falou, claro, eu vou. E aí o Silvio entrou de cabeça para ter a concessão do SBT e levou meu pai para trabalhar. E foi feito um teste para ele ter um locutor de palco. E aí, nesse teste, ele falou, não, é o Lombardi mesmo que eu quero. E o meu pai abraçou a ideia, saiu da Globo e foi trabalhar com o Silvio. E aí a gente vale enfatizar que o poder, né, assim, que o Silvio tinha, a gente pode falar de um dom que ele tinha de visionário, né? Então, não é qualquer pessoa que tem visão para negócios ou para qualquer outra área. Empreendedor, comunicador, dono de emissora. Businessman. Quem estava lá no palco, as caravanas, que ele tanto falava, as minhas amigas não eram amigas, eram as colegas de trabalho, né? As minhas colegas de trabalho, caravana de tal lugar, enfim, rock. Elas, as mulheres, porque o auditório era formado de mulheres, né? E aí elas conheciam pessoalmente o meu pai, porque ele ficava no palco, ele ficava ali em frente à primeira fila do auditório, de frente ao Silvio, no palco, e respondendo ali automaticamente aos prêmios, aos anúncios e às chamadas do Silvio Santos. Como foi para você ter esse contato com o Silvio, tendo ele como referência profissional para você? Quando eu ia gravar, por exemplo, lá com meu pai, eu adorava ver o Silvio Santos no palco. O Domingo no Parque era da molecada, da turminha e tal, as crianças. E eu fui lá uma vez na gravação e ele pediu para escolher alguns brinquedos, né? Eu escolhi alguns brinquedos, era uma bola, um carrinho. Ele falou, mas você não quer levar mais nada? Eu falei, não.
Aí ele falou, Lombardi, eu gostei da simplicidade, vou dar tudo para ele. Mandou entregar lá na minha casa. O Silvio era assim, né? Pegou no colo. Então, assim, quando eu fiquei doente, isso eu até contei nas entrevistas que eu dei depois do passamento do Silvio Santos, eu tive um problema de saúde, era criança, 6 anos de idade. E fui curado, graças ao nosso bom Deus, eu fui curado. Mas até então precisava fazer um tratamento e tal, talvez teria que vir para cá, para os Estados Unidos. E o meu pai, muito cabisbaixo, é o filho único e tal, ele falou, Lombardi, não fique assim. Deus é quem cura e nós não podemos interferir. Mas no que tiver que fazer aqui, para onde ele tiver que ir para um tratamento, nós vamos fazer. Então ele deu todo esse conforto para o meu pai, não precisou, graças a Deus, porque eu fui curado. Então essas coisas marcam, né? Vai além do dinheiro, do compromisso profissional. E quando eu fui trabalhar no SBT, que eu narrei quadros na Sônia Abrão, SBT 21, 22, 23 anos, igual o vídeo show, lembra? Uhum. Tem até no YouTube e tal. Foi com a Sônia, que é uma pessoa queridíssima, a Sônia Abrão, adoro a Sônia, a Margarete, a irmã dela, o Elias Abrão, diretor, que comandava, através da produtora dele, Câmera 5, todas as gravações da Telecena. E ele quis fazer um quadro para falar da programação do SBT, como se fosse um vídeo show. Fiquei sabendo que ele pediu para que fosse o filho do Lombardi, no caso eu fui escolhido para narrar. E quando eu fiquei sabendo que foi o Silvio, eu falei, cara, isso é uma convocação. Isso é um peso. E a gente fica trêmulo numa situação como é, pô, como é que pode? Meu pai, calma, Rafael, eu não sou o Lombardi, eu sou o Lombardinho. Então, assim, isso foi muito bacana nesse período. Poxa, pelo amor de Deus, aí fui lá para a Sônia Abrão, na Câmera 5, foi onde eu fiquei lá um período no SBT, foi muito legal. Vamos falar agora por que e como foi esse processo de migração. Por que você veio parar aqui nos Estados Unidos e trabalhando na sua área? É o seguinte, o meu pai faleceu em 2009 e eu continuei trabalhando nas emissoras em que eu atuava. O último contrato foi com a Rádio Capital, a gigante do rádio lá em São Paulo, uma das maiores emissoras de rádio do Brasil. E aí terminou, eu estava emplacando um projeto com a Rádio Globo e fazendo os testes para ir para lá, que os amigos estavam encabeçando, estava começando a ir para um outro projeto, quando de repente, eu falei com a minha esposa, nós já tínhamos alguma coisa aqui nos Estados Unidos em 2012, quando a gente veio para cá, só que tinha loja também, que o meu pai falou, olha, eu vou fazer esse projeto para sua mãe, para sua esposa, minha esposa que ele considerava como uma filha, e aí, Lorena, a loja que ficava em São Paulo, cama, mesa e banho, ela lá foi Homeware, o nome da loja. Só que no Brasil, você empreender e tudo mais, você sabe que é uma aventura, e por mais que dê certo, uma hora dá problema. Aí começou a surgir aquela ideia, pô, já politicamente já não aceitava muitas coisas no Brasil, empresarialmente também não. E eu tinha filhos pequenos, eu tinha 3 filhos, pequenos assim, relativamente, né? O meu filho mais velho não era tão pequeno, já estava quase ingressando na faculdade, mas tinha o quê, 16 anos, 17. Aí os demais, o meu filho mais novo, 3 anos a menos, e minha caçulinha, que aí sim já era menor. E aí nós chegamos aqui, nós vamos trabalhar com todos os brasileiros. Primeiro, a gente vai cuidar do visto, vamos lá, vamos trabalhar, mão de obra que o americano não tem, nós vamos lá para continuar oferecendo. Que a gente faz bem. Limpeza, transporte, construção, vamos embora. E foi assim que a gente chegou aqui em Orlando. Com algumas ideias, encontrei o Dom Roberto, amigo, olha, tem a rádio aqui, a nossa rádio que tem 26 emissoras no Brasil, né? Muito forte a nossa rádio lá. Mas o projeto está começando aqui nos Estados Unidos. É mesmo? Uau! Pastor Glauber, inclusive, te conhece lá do ABC. Que legal! Me ligou, fiquei até surpreso, fazia um tempo que eu não falava com ele. Falei, ô Dom, ele falou, você está em Orlando? O jogo é aqui em Fort Lauderdale. Você veio fazer? É a estreia do time do Ronaldo, o fenômeno que ele comprou, o Fort Lauderdale Strikers. Falei, poxa, tô dentro. E aí o projeto da Rádio da Flórida, que é a 1400, fui lá, fiz um jogo, aí fui ficando, projeto, jogo. Conheci o Arnaldinho, que me levou para o estúdio de dublagem, o Universal Sinergia, comecei a fazer dublagem com a Marta Hawley, a quem eu desejo tudo de bom, foi uma guerreira durante toda a vida aqui na América e ajuda muita gente, me ajudou também. O Arnaldinho, meu irmão, que está hoje aqui na rádio, até hoje comigo, me encaminharam, eu fazia dublagem e a rádio. O pastor Glauber montou o estúdio para mim em Orlando, para eu ficar vindo e tal. Aí, Lorena, de repente, eu comecei a trabalhar mais frequentemente no estúdio de dublagem. E a rádio passou a ser um part-time. Falei, pastor, não vai dar mais para continuar, para conciliar o tempo. Eu agradeço. Calma, irmão, ele é muito paciente, já projetando uma outra situação que eu não sabia. E aí, quando o pastor falou, vai gravando aí os boletins e tal, aí daqui a pouco ele falou assim, vem para cá. Nesse sentido, eu falei, uau. Eu falei para minha esposa, Boston, Massachusetts, e vim para cá. E estou aqui até hoje. E aí eu fiquei de uma vez e estou na rádio já tocando com o pastor esse projeto há quase 10 anos. Para os nossos internautas que estão assistindo, as frequências são Boston 1260 AM, 1260. no sul da Flórida, que é em Pompano, Fort Lauderdale, e aquela região sul da Flórida, 1400, Danbury, Connecticut, 940 e Orlando, 1160 AM. Aqui está no Brasil, tem um aplicativo e o site, tá? Nossa radiousa.com e na loja do seu celular,
Nossa Rádio USA você ouve em qualquer praça. E com todas as informações em tempo recorde, porque a gente viu aí agora nas eleições, inclusive nós vamos falar sobre as eleições aqui nos Estados Unidos, a cobertura que a rádio fez foi muito importante. A rádio aqui tem os pilares: jornalismo, esporte, o entretenimento, claro, e fé. E prestação de serviço, é muito forte. E a importância de ter uma rádio com frequência em outro país, né, Lombardi? Para valorização mesmo da comunidade brasileira, o empreendedor brasileiro aqui nos Estados Unidos. Fala pra gente como que é a formação, como são escolhidos esses delegados, como que é a formação desses delegados por estado e também a importância e a questão do como que eles votam, qual que é o poder de decisão que eles têm. A democracia americana ela é mais complicada porque é um formato muito diferente da maioria Na verdade, acho que é exclusivo dos Estados Unidos esse formato. E é muito difícil para as pessoas entenderem, Lombardi, só pela leitura, porque a gente sabe da dificuldade que eu não estou falando de outras pessoas, não, eu estou me incluindo nisso, da leitura mesmo, da interpretação, e às vezes fica muito difícil da gente entender. Por conta dos delegados, né? Isso, por conta dos delegados, essa diferença. As pessoas ficam, mas o povo votou, mas não foi o delegado. Primeiro para desmistificar que a figura do delegado não é um delegado de polícia que representa a delegacia, não é isso, né? Eles falam pontos para facilitar no entendimento. Leva-se pontos ou delegados. É assim, cada estado representa uma quantidade de delegados. A Califórnia, que tem o maior número de delegados, 55. Depois tem Texas e Flórida, que tem um pouquinho menos, como tem estado aqui que tem 6 delegados. São estados pequenos. A quantidade de delegados ela é correspondente ao tamanho e a representatividade da população, do número da população e tal. Aí, veja só, o delegado representa uma figura política que é daquele estado, os delegados, né? Que se dividem ali dentro dos condados e cidades de um estado, por exemplo. E aí, esses delegados, eles aceitam o voto direto. Só que o voto direto, ele não elege diretamente. Por exemplo, o Trump teve uma diferença absurda de voto direto. Porém, Lorena, se ele não tivesse chegado nos delegados, porque assim, no voto direto ele poderia até ter tido mais votos, mas se naquele estado os delegados ou a onda do partido fosse mais dos democratas, ele poderia ter tido mais voto direto que se não tivesse o voto para chegar nos delegados, porque aqui quando você preenche uma cédula de uma urna, que você vai colocar essa cédula do seu voto, você tem que registrar se você é republicano, você é democrata ou independente. Então você já tem uma tendência. Não quer dizer que o democrata também vai votar sempre democrata, pode mudar. Tá? Só uma previsão. É só uma previsão para você ter uma tendência. Aquele estado é mais democrata ou republicano. Quando a gente escuta as pessoas falarem, o estado Flórida é um estado republicano. Por conta da inscrição que ele faz na sua correspondência como eleitor. Então, assim, às vezes, swing state, porque aquele estado, por mais que seja mais republicano ou democrata, ou que foi na última eleição, como aconteceu agora, ele está demonstrando que nessa ele vai trocar o voto. A Pensilvânia, por exemplo, votou para o Biden na última, a diferença de 80 mil votos, e agora votou no Trump. E era uma dúvida, era a joia da coroa a Pensilvânia. E todo mundo queria, porque assim, você já sabe mais ou menos quantos delegados vai ter, porque aquele estado ele é tal, aquele outro estado é tal, e correndo em paralelo o voto direto. Bacana isso. E aí o delegado ele nunca vai contra, ele pode chegar e falar, não, eu não vou ser, mas ele nunca faz isso, né? Ele vai ali, ele segue. Ele segue o que o voto direto está indicando, aí ele fala, olha, então eu vou, como delegado, aceitar, e aí são 55 na Califórnia, mas não sei quanto no Texas e tal. Só que aí o fato de ter um número de delegados, se a Califórnia votar democrata, são 55 delegados. Se votar republicano, são 55 delegados para os republicanos. E aí vai chegando pelo número correspondente de delegados de cada estado aos 270 necessários para você ganhar a eleição. E como que você analisa assim? Você acha que a diferença da votação, né, foi uma votação expressiva para o Trump? Demais. Nem ele acreditou. No voto direto, nos delegados conquistados em cada estado, também. Na Câmara e no Senado. Todo mundo ficou vermelho. Vermelho quer dizer republicano, que é a cor dos republicanos. Então, aquela onda vermelha no começo da apuração, que é normal também, depois pode trocar para onda azul, depende do mapa dos Estados Unidos. O lado direito, o canto baixo, é onde começa a apuração, porque também tem esse detalhe. Fica vermelho. Depois, se tiver alternância, como foi na última, a onda azul engoliu. Dessa vez, não. A onda vermelha ficou no centro do mapa e pouquinho do azul naquelas coberturas já Nova York, aqui, Massachusetts, que é tudo democrata, né? Mas aí já é o número de delegados insuficiente para ganhar. O que o Trump conseguiu foram delegados em outros estados
mais superlativos, onde ele conseguiu um bom número de votos. E diante desse cenário, qual que é a sua análise? Essa eleição ela vai direcionar a economia dos estados. E também a gente deve falar como que foi a gestão anterior, que veio depois, veio aí pós-pandemia, veio também a guerra da Rússia com a Ucrânia. Faz uma análise dessa gestão do Biden. A partir de agora, o que se espera para o Brasil? Começar pelo último governo do Biden, que ainda está em vigência, foi um governo muito ruim, mas muito ruim. Péssimo, sobretudo na questão financeira e econômica, por conta da inflação. Primeiro que ele chegou acenando para os imigrantes que ele, de repente, faria alguma coisa para que esses imigrantes ficassem aqui tranquilamente, porque ele pegou aquela sombra do Trump contra imigrantes. Agora, 11 milhões ficarão tranquilos, pode chegar que eu recebo aquela condição de cidade-santuário que se fala aqui, que recebe muitos imigrantes ilegais para depois tentar ajeitando e tal. A gente sabe que imigrante é tudo. Né? Não aconteceu. Imigrante é tudo, mas se você faz algo desorganizado, você não consegue encaixá-los. E a gente dormir no aeroporto aqui em Massachusetts, aquela briga lá no Texas, manda para um estado, manda para o outro. Isso é brincadeira. Fazendo do imigrante um gado, como nós vimos. E as fronteiras todas elas bagunçadas. Com e problemas, quem foi com problemas? graves, né? E quem foi incumbida de cuidar da pasta imigratória? A Kamala Harris, a vice-presidente. Foi lá no México depois de não sei quanto tempo, não chegava nas fronteiras, né? Proselitismo total, aquele discurso proselitista de agenda. Não funcionou. Não funcionou. Eu, em 2020, aqui na cobertura, fui estudar um pouco do Biden para poder analisar aqui na apuração. Eu sempre disse, e até fui combatido em uma tese de um democrata. Não, como assim? O Biden tem carreira. Eu falei, não, eu sei que ele tem. Mas ele nunca foi de cadeira executiva. E o perfil dele, para mim, Importante. na minha opinião rasa, ele não é para cadeira executiva. São perfis, né, Lombardi? Total. Em todas as áreas. Exato. Né? Se não tem o perfil, não consegue fazer. Pô, da principal cadeira executiva do mundo. Foi muito bem lá em Delaware. Para fazer. Tem um perfil muito bom para o legislativo. Então, eu quero o Biden. Eu falei isso. Ele é bom para o legislativo. Como executivo, tenho dúvidas. Acho que ele é baixo clero para isso. Não, mas não subestime o Biden. Não estou subestimando. É apenas uma opinião. Tá aí, ó. Eu sou péssimo para falar, tá vendo? Não gosto disso. Eu também não. Mas, assim, nesse debate, isso acabou se exacerbando, né? Porque o pessoal queria tirar o Trump. Tanto é que o Biden teve mais votos que o Trump. Ele teve 80 milhões. Ele precisou da Câmara. Eles eram inimigos antes das prévias do partido, porque eles concorreram. Deu Biden, mas só que ele se juntou à Câmara, porque o Biden não conseguia chegar num voto que precisava para tirar o Trump e a Câmara sim. Então fizeram a chapa Biden-Harris e ganharam. Mas depois foi uma catástrofe, Lorena. Legal. Muito interessante ouvir suas explanações, Lombardi, pelo fato de que a gente está falando o mesmo idioma, são explicações vindas de um brasileiro, e a gente cria uma conexão muito mais fácil, obviamente, com isso. E agradecer imensamente você por nos receber aqui, receber o Vem Comigo, aqui os internautas, os seguidores aí do Portal 6 que nos assistem. Muito obrigada, tá? Valeu. Eu que agradeço, Lorena. Obrigado, querida. Foi um prazer passar esse tempo aqui. Nós poderemos ficar aqui durante muitas e muitas horas falando de muita coisa, várias nuances, enfim, mas em breve a gente volta. Então, se vocês quiserem, claro. Claro, obviamente. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui. Continue seguindo, se você puder. Curta, comenta e compartilha este vídeo.